Peraí, dá uma olhadinha. Graças a Deus. Queridos irmãos, saúdo a todos nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos no templo, para uma vez mais podermos prestar ao Senhor nosso Deus mais um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos os amigos que estão ligados conosco pela internet. Queremos dizer que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. Estamos localizados na Rua Comandante Salgado, no número 746. E temos os nossos cultos às terças e quintas, às 19h30 e aos domingos às 9 da manhã e às 19 horas. Convidamos você a ficar conosco, a compartilhar com seus amigos a nossa transmissão, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus pregada nesta casa de oração. Estejamos de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor e darmos início ao nosso culto. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença estamos nós reunidos nesta noite, agradecidos a Ti, Senhor, pela oportunidade gloriosa e feliz que nos dá de nos reunirmos em Tua casa para uma vez mais na noite deste dia, podermos prestar ao Senhor o nosso culto de adoração ao Teu precioso nome. Somos gratos pelo dia que nos deste, somos gratos pelo trabalho deste dia, por todo o Teu cuidado para com cada um de nós e por nos dar, Senhor, esta oportunidade de estarmos em Tua casa. Pedimos a Ti, ó grande Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Vem, Senhor, tomar a direção deste culto, venha ser o nosso pastor, nos orientar em tudo aquilo que há de ser feito, que seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Pedimos a Ti que o Senhor guarde aqueles que possam estar a caminho da Tua casa, para que possam chegar aqui em paz e em segurança, e a nós que aqui estamos, Senhor, nos abençoe neste culto, tudo aquilo que há de ser feito, que seja para a honra e glória do Teu nome. Queira abençoar, ó grande Deus, os nossos irmãos que estão doentes, os que estão trabalhando, cuida dos Teus filhos e guarda eles aonde eles estão. E dá-nos, ó grande Deus, as Tuas bênçãos para a vida de cada um de nós,
no dia de hoje. Pai, estenda as tuas mãos, este é o meu pedido e a minha oração no nome de Jesus que oramos. Amém. Podemos assentar. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Hino de número 86. 86. Oitenta e seis. Ó, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre um madeiro sofrer, o seu grande amor revelou. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí pertinho, meus irmãos, o hino 82. Glória a Deus. Glória a Deus. 82. Um Salvador meigo eu tenho, a quem antes não conheci. Agora leve eu venho, contando a todos
194. 194. Olha. Aleluia. A quem vere as pisadas que eu dou na sombra ou luz, pelas cenas escarpadas, velará por mim Jesus. Proteção me pode dar.
Antes de nós ouvirmos os irmãos nesta noite, vamos ficar de pé, queridos. E vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite com o Evangelho de Lucas. No seu capítulo de número 9, é a palavra de Deus para todos nós nesta noite. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 1, a palavra de Deus ela nos diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo de vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém. Senhor, que se digne de receber a sua palavra, nós vamos orar ao Senhor e depois nós vamos ouvir os irmãos agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez por nós nesses dias. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa. Igor, vai para a voz de oração. Senhor Deus, Pai de poder, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa, adorando, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fazer presente em nossos meios, Senhor, que o Senhor venha receber nossas orações nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor, com cada um que aqui está, Senhor. Que o Senhor venha usar seus servos, Senhor, nesta noite, Senhor, para falar, Senhor, através da tua palavra, meu Pai. E, Senhor, pedindo, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, pastor Reinaldo, louvando ao Senhor, e após o pastor Reinaldo, todos os irmãos com a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria, mais uma vez, estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Como o salmista provavelmente nos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Amém. E mais importante, quando nós chegamos aqui, o nosso Senhor já estava, né? Graças. Se ele louvar o Senhor, vamos cantar o horror traz por dentro, desesperado por ti, né? Esse hino é quase uma oração para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Ouça, Senhor, por favor, meu coração que anseia por tua presença, desesperado por ti. Quero respirar os teus ares, sopra em mim o teu vento, transfere-me a ti. Vem, Senhor, me acolhe em teus braços de amor. Vem, eu necessito de ti. Na terra contigo eu quero andar. Me abraça junto a ti, é o meu lugar.
Só Senhor, por favor, meu coração que anseia por tua presença, desesperado por ti. Quero respirar os teus ares, sopra em mim o teu vento, transfere-me a ti. Vem, Senhor, me acolhe em teus braços de amor. Vem, eu necessito de ti. Na terra contigo eu quero andar, me abraça junto a ti, é o meu lugar. Oh, 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 vem, me acolhe em teus braços de amor. Vem, eu necessito de ti. Na terra contigo eu quero andar, me abraça junto a ti, é o meu lugar. Me abraça, Pai. Amém. Glória A Deus por essa Deus. vida, oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou cantar um hino com a minha irmã. Eu gosto muito desse louvor. Ele diz: Santo, Santo és o Senhor. 2. Glória a Deus. Eu sou a tua nosso Papai, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, Santo és o Senhor, grande, excelso em poder, tens por mim tão grande amor, eu não posso compreender.
foi nos céus preparar o nosso lugar. E essa é a nossa alegria, é que temos a glória do Senhor garantida nas nossas vidas e devemos vigiar, orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque é valioso, é glorioso ter Jesus na nossa vida. Eu tenho experimentado isso dia após dia. Os irmãos sabem a luta que eu passei com a perda do meu marido. E muitas vezes eu disse, Senhor, eu me encontro destruída. A vida para mim acabou. Mas que bobinha, eu estava me portando como uma bobinha, alguém que não estava sabendo buscar realmente o grande eu sou, o Senhor dos Senhores. E Ele estava comigo a todo momento, me abençoando, me amparando. Aí, como diz aquele verso sobre pegadas na areia, ele reclama, Senhor, mas teve momentos que eu não via a pegada do Senhor, só tinha a minha. Ele diz, engano seu, nesse momento de carregada nos braços. É isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Ele nos prova, mas Ele nos ama. E quantas vezes eu disse, Pai, eu não consigo mais ver a minha vida sem Ele. Irmãos, que besteira eu estava falando. Meu filho disse, mãe, a senhora não consegue viver sem Jesus, não sem Ele. Porque como eu estou vivendo hoje, irmãos, eu morri, estou aqui. Então, a gente tem que ser policiado até nisso, porque Ele permite certas coisas em nossa vida para provar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. E que nós precisamos dEle em todo momento, em todo instante da nossa vida. Muitas vezes falamos, pensamos coisas que nem sabemos o que estamos fazendo. Mas o Senhor está ali com o seu braço estendido, abençoando, cuidando, dia após dia. E como eu testemunhei outra vez aqui com o pastor Alexandre, eu entrei aqui, irmãos, eu estava, eu nunca imaginei que eu ia me sentir daquela forma, sem saída, sem resposta, sem nada. E quando eu ouvi aqueles cânticos, irmãos, é como se o céu descesse sobre mim e inundasse meu ser de alegria. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque, irmãos, o meu filho falava para ele, saia daí, vá procurar uma igreja de fogo, de poder. E eu fiz isso, irmãos, e estou grandemente abençoado. Esses dias de festividade que teve aqui, nossa, irmãos, eu saio daqui, eu costumo falar para minha irmã, abastecida para a semana toda, porque eu tenho enfrentado lutas, provas, mas eu não ligo porque Jesus está comigo. E tudo Ele tem me respondido. E muitas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Eu peço e nada acontece. Irmãos, engano da gente. Deus, Ele age até no silêncio, Ele age. Como aquela pastora pregou. E lá na frente você vê o operar dele. Tão glorioso, tão maravilhoso. Eu falo, Senhor, eu não sou merecedora de nada. O Senhor, sim. Porque eu vejo o quanto Ele trabalhou na minha vida, irmãos. O quanto Ele fez por mim durante esses dias. E a minha amiga perdeu o esposo também com câncer, 53 anos, e ela disse, Noêmia, essa dor não vai sair mais de mim. Eu falei, sai porque da minha saiu, mas quem tirou é Jesus. De mim própria, irmãos, eu não ia conseguir fazer nada. Mas Jesus tira. O tempo, eu sempre costumo dizer, é Deus e o tempo. Porque a tendência é mergulhar cada dia mais no problema. Mais o inimigo vem por cima e o que ele quer? Roubar, matar e destruir. Enquanto ele não faz isso, ele não sossega. Mas nós devemos correr aos pés de Jesus, nos braços de Jesus, e falar, Senhor, me socorre, eu não tenho força suficiente para suportar isso. Mas Deus está à frente, com o seu amor, com seus braços
Muitas vezes Deus mostra para mim as coisas, até em sonhos Ele me mostra. Quando eu estava naquela situação minha, Deus me mostrou um sonho que eu achei interessante. Eu sonhei com Ele, só que Ele não falava comigo, eu só senti que Ele estava do meu lado. E a gente foi dormir, era um pessoal, era bastante gente, todo mundo foi dormir e a gente foi dormir num lugar estranho, tipo assim, um barranco onde tinha uma mata, e ele deitou do meu lado, eu do outro, e do lado do meu irmão tinha uma ribanceira enorme, era só buraco profundo, coisa horrível. E ele do lado de cá, ele estava seguro. E depois que eu sonhei aquilo, eu falei, porque eu sonhei com isso? Aí Deus tocou no meu coração, Ele está seguro comigo, você está exposto aí a perigo. Então, tipo, vigie, busque, ore, porque você está exposto, Ele já não mais, porque Ele levou. E é uma grande verdade. E a maior alegria do meu coração quando eu entro dentro desse lugar. Deus sabe disso. Eu sinto muita alegria. Eu falo, Senhor, como eu gostaria de estar lá todo dia, todo instante, toda hora. Irmãos, façam o melhor pela obra de Deus. Façam. De coração, às vezes pode pensar, mas tem pouca gente. Mas eu tenho que fazer. Irmãos, é valioso. Às vezes vocês não sentem, mas outros que vêm de fora, igual eu vi, vai ver o efeito. Um dia vai estar testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. E eu quero deixar também para a meditação dos irmãos Aleluia, Deus. algo que Deus tem tocado no meu coração esses dias, em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria. Então, isso, irmãos, é para pensar. Que o momento de fazermos algo para o Senhor, algo para o nosso semelhante, é agora, é aqui. Não é esperar morrer. Porque quando morreu, irmãos, o que resta? Vai nada. Então vocês podem chegar, eu cheguei para eles, eu não queria que enterrasse meu marido na hora. Eu falei, olha que situação eu cheguei. Eu falei, que judiação. Queria ficar comigo mais tempo. A gente pudesse, a gente deixava ali. Mas eles disseram, não pode, porque tem que preparar a cor para me tocar. E eu falei, Senhor, até isso tem que suportar. Mas o que é, irmãos, é a vida. Então devemos fazer tudo enquanto temos o fôlego da vida. Esse é o importante. Fazer algo para o Senhor, pelas vidas, ganhar almas para Jesus, porque isso é valioso. E a palavra do Senhor Jesus, ela diz que ela jamais volta vazia. Ela vai de pedaço. E é verdade, devemos confiar no Senhor, fazer o melhor para Ele em todas as oportunidades que Ele nos dá, porque Ele nos dá oportunidade para isso. Vamos fazer para o Senhor. Não importa se está chovendo, se está frio, se eu estou bem, se eu não estou. Muitas vezes eu fui na casa do Senhor, que só Deus sabe estar do lado. Irmão, saí de lá curado. Por quê? Porque eu venci aquela barreira. Porque o inimigo é sujo. Ele envia coisas na sua vida, no seu caminho, para você ficar parado, tropeçando naquilo ali. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer te dar vida em abundância. Isso é importante. E peço que os irmãos estejam orando por mim. Que eu tenho vários desafios que eu tenho que passar por ele. Mas eu sei que em todos Jesus está comigo. E ele fala, com ele ninguém pode. Até com a Noemi é que pode, mas com ele não. Então, nas orações, os irmãos estejam orando por mim. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quero já agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na casa do Pai, para a glória do Senhor, que é uma bênção. Nós estamos de pé, respirando, porque o Senhor tem nos sustentado para a glória do teu nome. Eu vou ler um versículo só, em João 3,16. Um versículo que o Senhor estava ministrando no meu coração. Eu vou ler, amém? Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é com as mãos para estar de pé a gente orar e agradecer ao Senhor por este amor, da qual Ele entregou Jesus, seu Filho, por mim e por você. Glória a Deus que tanto nos amou e nos ama e nos perdoa e nos faz refletir dia após dia, nos orienta. Nosso Deus, Ele é perfeito e maravilhoso. Amém. Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor Jesus, nessa noite, te bendizemos, Pai, porque Tu és digno de ser adorado, Senhor. Tu és digno, Senhor, de ser exaltado, louvado. O Senhor é digno da nossa vida. O Senhor é digno, Senhor, da nossa adoração a Ti. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui reunidos, gratos ao Senhor e alegres também, Senhor, porque estamos com vida e nós entendemos que nós nascemos para Te adorar. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por ter dado Jesus por amor de nós. Agradecemos a Jesus por ter Te obedecido com tanto amor, Pai, e se entregou na cruz por amor de cada um de nós, Senhor. Muito obrigada. E o Teu amor é tão extenso que quando Jesus subiu ainda não nos deixou só, mas nos deixou o amigo Espírito Santo. Senhor, como nós somos gratos a Ti. Muito obrigada de nos amar de tal maneira. Esse amor da qual só o Senhor tem para a nossa vida. O que nós podemos dar a Ti, Senhor, por este amor? Nada do que a gente fizer, Senhor, se compara ao que o Senhor fez por nós. Mas nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui determinados, Senhor, diante do Teu altar, a dar o nosso melhor para o Senhor e pedir, Pai, nos oriente, guia os nossos passos, direciona o nosso caminho, olha para dentro de nós, Senhor, e conduz o nosso pensamento. Tudo aquilo que estiver em nós que não for do Teu agrado, o Senhor possa lançar fora, no poder do nome de Jesus, para que a gente seja mais parecido contigo. Para a glória do Teu nome, Senhor. Continue nos guiando, nos orientando, nos alimentando, Senhor, através do Espírito Santo, e que o nosso coração, dia após dia, venha desejar cada vez mais a Tua santa palavra, porque essa sim é saúde para nós, essa sim é vida, Pai, para o nosso espírito, e nós dependemos disso, Senhor, nós dependemos de Ti. Nos ajude na caminhada, Senhor, porque aqui muita maldade tem acontecido neste mundo, mas o Senhor é perfeito. E a Tua glória está sobre toda a terra. E nós te louvamos e te bendizemos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus. Bendito Deus do impossível. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Teu nome. Deus Santo, Espírito Santo. Aleluia. Levanta o Teu nome, Senhor. Senhor. Obrigado, estamos na Tua presença. Senhor, Jesus Cristo. Aleluia.
Glória a Deus, irmão. Não podemos perder a oportunidade. Eu vou ler um texto para você dar um testemunho de uma das campanhas Quintas de Poder que eu recebi. E eu guardei no óleo e falei, Senhor, quando surgir a oportunidade, eu vou testemunhar. Isaías, capítulo 41, verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei para o conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitadores. Glória a Deus. Verso 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Glória a Deus, que o nosso Deus nunca nos desampara. E foi um trabalho glorioso, como todos os trabalhos aqui que o pastor Alexandre tem feito, as campanhas, os trabalhos, as quintas de poder, e foi com a irmã Jaqueline. A igreja estava cheia, lotada, e ela começou a andar pelo meio do povo, e ela chegou numa altura, perto de mim, me deu um abraço e falou, por causa das tuas orações eu já fechei covas. E uma das covas, trabalha como cantarás, meu esposo, ele passou por uma cirurgia que o médico não garantia a vida dele. Quando viu os problemas que ele tinha, deu uma anestesia tão terrível nele, foi 6 horas de cirurgia porque ele caiu e quebrou o fêmur. E eu estava ali no hospital, esperando ele sair, e ele falava para mim, já tem um lugar para ele reservado na UTI. Eu falei, em nome de Jesus Cristo, da mesa de cirurgia ele vem para o quarto. Amanda some cantaraias, porque eu sei o Deus que eu sirvo, é o Deus de poder, um Deus que, como diz a palavra, o Senhor não desampara os seus, e aquele que tem compromisso com Deus tem compromisso com Ele. Deus honra todo o nosso caminhar, a nossa fé, tudo aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. E para a honra e a glória do Senhor, irmãos, em plena tempestade, Deus me fez dormir. Eram 6 horas de cirurgia, comecei numa cadeira que eu me encostei ali, esperando ele sair da cirurgia. E eu comecei a orar e chorar, e ali eu adormeci, irmãos. Quando eu acordei, estava terminando a cirurgia dele. Aí eu fui lá na frente conversar com a secretaria. Eles falaram, eles estão só esperando passar a anestesia para trazer ele para o quarto. Correu tudo bem a cirurgia dele. Glórias a Deus, irmãos. Imagine quanto sangue que ele não perdeu, irmãos. E um profeta uma vez entregou uma profecia para ele, irmãos, há 6 anos atrás, que eu me assustei. Eu falei, eu nem vou mais daí. Irmãos, de medo, irmão, porque a gente se assusta. Mas às vezes as coisas não cumprem na hora, vai levar anos para cumprir. Ele falou, eu estou vendo você cheio de sangue e alguém cortando você. Eu falei, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Meu pai tinha falecido fazia pouco tempo. E Jesus amado por baixo, não aguento, Senhor. Não voltei mais lá, irmão. Mas a palavra do Senhor levou 6 anos e cumpriu. Através de uma queda que ele teve. E foi uma cirurgia terrível. Cortaram ele desde aqui de cima até o joelho lá embaixo. Colocaram uma haste tremenda nele, irmão.
Mas o Senhor é maravilhoso. Ele veio para o quarto, ele veio apenas com o enjoo da anestesia, mas ele veio bem para o quarto, perto de muitas pessoas que vão até para a UTI ser entubado. E eu fiquei glorificando ao Senhor, fiquei com ele ali. Depois eu fui para casa agradecendo ao Senhor, irmão. E o testemunho que ela falou na cova, que tinha se fechado, eu sabia que era do Reinaldo, foi falando no meu coração. E depois ela me abraçou e eu estava com uma dor de cabeça, irmão, que fazia um mês aquela dor de cabeça. Falei, Senhor do céu, o que é isso? Eu não vou nem no PEA, não fui em lugar nenhum. Eu tomava remédio, não passava, tomava remédio, não passava, porque a primeira coisa que eles mandam fazer é aqueles exames terríveis, que os irmãos já sabem qual é. Eu falei, Senhor, eu não vou. Eu confio no Senhor, eu sei que uma hora há de passar. E era uma dor que caminhava da nuca para cima, para os lados da cabeça. Eu fui medir a pressão, minha pressão estava normal. Eu falei, eu não sei de onde vem isso, Senhor, mas de onde veio vai sair. Irmãos, e depois o Senhor me fez lembrar de onde veio isso, irmãos. Numa cabeleireira que eu fui, uma certa vez, para descontar o meu cabelo. E quando eu cheguei ali, eu nem vi. Depois que eu olhei para trás, eu vi uma tremenda de uma imagem. Tá, não vou nem falar o nome. Atrás, enorme de mim. E a mulher falou assim, a cabeleireira, essa noite eu estava com uma crise de ansiedade que eu nem dormi. E falou assim para mim, você tem alergia, né? Porque você está com bastante coceira. Eu falei, Senhor do céu, foi só ela acabar de falar aquilo que eu comecei com a coceira. Ela descontou, arrumou meu cabelo, eu voltei para casa com a coceira. Depois passou da coceira, passou da dor de cabeça. Eu fui lá, lavei os cabelos que já tinha sido lavado e aquilo não saía. Uma perturbação, irmãos, que eu fiquei um mês com aquilo, irmãos. E era uma perturbação, então a gente tem que vigiar até onde a gente vai e aonde a gente entra. E eu vi ter uma perturbação que saiu dali, irmãos. E aquilo, infelizmente, me acompanhou. A gente é servo do Senhor, mas o diabo está aí solto para fazer as arruaças dele. E aí, irmãos, essa dor de cabeça que formigava na minha cabeça, doía. Olha, irmão, mas era uma dor terrível. Eu falei, Senhor do céu, o que significa isso? Eu falei, Senhor, olha até ver o diabo soprando. Você deve estar com algum tumor na cabeça. Eu falei, Senhor, misericórdia, em nome de Jesus, Cristo amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Aí, irmãos, quando ela me deu o abraço, Abaia, se me cantas, vou e andaraias. E ela chorou no meu ombro. E ela falou, ministro, a bênção do Senhor na tua vida. E tudo que está aí, em nome de Jesus, está repreendido. Eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Irmãos, aquela dor de cabeça desapareceu, sumiu, aquela perturbação sumiu, aquela coceira sumiu, aquela alergia que a mulher falou que eu estava com alergia também desapareceu, é voz do diabo. E, irmãos, eu glorifico o Senhor, irmãos, que foi na campanha aqui, irmãos. Então, assim, a gente vem, como a minha irmã falou, a gente vem carregado, às vezes com muitas coisas que ninguém sabe. Mas nós assentamos ali, só Deus e a gente sabe o que a gente está passando ali. Mas o Senhor está com as mãos estendidas, irmãos, e vale a pena. Sei que o pastor Alexandre corre, não é fácil, a esposa corre, dá trabalho, não é fácil. Só ele sabe a correria que passa. Mas, irmãos, tem valor por tudo o que eles fazem, porque vidas têm sido abençoadas nesse lugar. E eu também sou abençoado, meu esposo também. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, que eu não poderia perder a oportunidade, mas que a gente não deve esquecer, né, os milagres que o Senhor faz. Eu tinha muito mais para contar, mas cada dia eu vou contando um, para que o nome do Senhor seja glorificado. E as palmas louvam o nome do Senhor, irmãos. Glória. Vamos ler esse nosso Papai do Senhor. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente
te poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Oh, mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, quase parando sem forças de vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agradecer o privilégio da glória de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia.
tenho oportunidade de agradecer, eu agradecer a isso. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Graças somos ao Senhor, que o Senhor nos deu mais esta rica oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para louvar ao Senhor. Sou grato a Deus porque o Senhor vem cumprindo tudo aquilo que Ele me prometeu lá atrás. Não é para a honra do Marquinho, para a glória do Marquinho, mas para a honra do Senhor. Eu quero ler aqui com os irmãos uma passagem aqui em Lucas capítulo 10, verso 38. Passagem bastante conhecida por todos os irmãos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, com nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos olhando essa palavra aqui, o Senhor falou bastante em meu coração. Muitas das vezes a gente passa desapercebido, muito atarefado na correria do dia a dia, com o trabalho, com a esposa, com o filho, diversas correrias do dia a dia que todos nós na nossa vida temos. E o Senhor falou bastante ao meu coração essa palavra, porque muitas das vezes nós estamos igual Marta, nessa correria. A gente acorda cedo, vai para o trabalho, chega de tarde, a gente tem nossos compromissos dentro da nossa casa, às vezes ajudar a esposa a fazer alguns serviços da casa, porque a esposa também trabalha fora, cuidar de filho, que também é correria, que é criança pequena, e muitas das vezes a gente deixa isso atrapalhar a voz de Deus. A gente deixa que essas coisas roubem todo o tempo que nós temos para ouvir a voz do Senhor. Nós, com toda a correria do dia a dia, nós tampamos o nosso ouvido para a voz do Senhor e nos deixamos passar desapercebido. Às vezes o Senhor quer tratar algo com a gente, o Senhor quer falar algo no nosso coração e nós passamos desapercebido porque nós estamos muito atarefados. Só que essa palavra é bastante interessante, porque ela nos traz um ensinamento sobre comunhão. Ali naquele momento eles estavam tendo comunhão. E Maria, aleluia, acredito ela também que é uma mulher esforçada, como Marta também era, só que ela preferiu estar ao pé de Jesus, ela preferiu ouvir a voz do Senhor. Porque a gente temos que ser temperado, a gente tem que saber medir as coisas, a gente tem que saber qual é o tempo de trabalhar, qual é o momento da gente ser pai, qual é o momento da gente ser esposo, qual é o momento da gente ser família. Mas nós também temos que saber qual é o tempo, e esse é o mais necessário, de ouvir a voz do Senhor. Porque nós deixamos na correria do dia a dia tudo isso passar despercebido. A gente se preocupa tanto com o trabalho, com a correria do dia a dia, que nós esquecemos o mais importante,
de ter o nosso momento de comunhão com Cristo, o nosso momento de chegar em casa depois do trabalho, depois de conversar com a esposa, ver como que foi o dia, e pegar esse livro aqui, ó, que está todo o ensinamento, que está toda a palavra do Senhor, e nós não separamos esse tempo. Nós deixamos esse tempo só para vir no domingo, que virou hábito, chegar às 7 horas da noite, botar uma roupa bonita, pegar um microfone talvez, e falar aqui aquilo que você deixou para estudar de última hora. Mas no dia a dia a gente não tem a capacidade de tirar 1 hora que se der por dia para ler a palavra do Senhor. A gente não tira um momento sequer para orar, para falar com o Senhor. A gente não tira esse tempo. A gente só tem tempo para trabalho, a gente só tem tempo para fazer qualquer outra coisa, ficar com o celular na mão, mas a gente não tira 30 minutos, 1 hora para conversar com o Senhor, para aprender do Senhor. Aleluia. E o Senhor falando bastante ao meu coração. Fala para a igreja, se você tiver a oportunidade, para tirar esse tempo, para que isso vire hábito, que o meu povo tenha hábito de ter comunhão comigo, que o meu povo tenha os seus ouvidos sensíveis, que a minha igreja tenha ouvido sensível à minha voz, que o meu povo esteja com o coração aberto para ouvir o que eu tenho para falar, porque muitas das vezes o Senhor quer falar com você, só que você na correria do dia a dia, você muitas das vezes passa desapercebido a voz do Senhor. A gente nem conhece mais a voz do Senhor. Às vezes a gente acha que é algo duvidoso, que é algo de nós mesmos. Mas o Senhor está falando com a gente não tem dado atenção ao que o Senhor tem para falar conosco. E é muito importante a gente ter esse momento de comunhão todos os dias, não somente quando a gente vem à casa do Senhor. A gente temos que ter responsabilidade. O que é responsabilidade? Temperança. Trabalho, família, mas o mais importante foi o que Maria fez. Isso é o mais importante. Tirar o nosso momento com Cristo em comunhão. E agora, se eu puder trazer meu caderninho que deu uma anotação aí, senhor me permite, por favor? Glória. Porque a minha cabeça a Vitória chama eu de. Como é o nome? TDAH. Minha cabeça não grava muitas das coisas e eu fiz uma anotação ontem referente a essa palavra. Só um minutinho que aqui tem uns estudos da minha abençoada esposa, tem umas anotações minha e às vezes fica meio. Aqui eu estava estudando com a minha Bíblia que o Rafael me deu, e lá tem alguns tópicos que, referente a essa palavra, o primeiro tópico diz assim: priorizar a presença de Jesus. O que é priorizar a presença de Jesus? É você ter o seu tempo de oração e o seu tempo de leitura da palavra. E é o que muitos hoje em dia não faz. Eu confesso que muitas das vezes eu também sou falho, completamente falho, mas ultimamente eu tenho me dedicado a tirar esse tempo para ler a palavra, para poder estar estudando, para a gente estar com o nosso ouvido mais sensível à voz de Deus. Porque às vezes o Senhor quer falar conosco que a gente nem reconhece mais a voz do Senhor. No tópico 2 fala assim: encontrar o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É a gente reconhecer as nossas responsabilidades diárias do nosso dia a dia, mas sem que isso afete e nos atrapalhe o nosso relacionamento com o Senhor. Quantas das vezes nosso trabalho, quantas das vezes aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, o nosso celular muitas das vezes atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor, e isso nos afasta da presença do Senhor. Tópico 3 diz assim: ter atenção às palavras de Jesus. O que é isso? Deixe que as palavras de Jesus conduzam a tua vida. Se você tiver o coração, o ouvido sensível à voz do Senhor, você vai deixar que as palavras do Senhor conduzam a sua vida. Você vai dar mais prioridade àquilo que o Senhor tem falado, para as suas atitudes, que aquilo que você conduz a sua vida. Você vai deixar que Cristo conduza a sua vida de forma melhor. Porque muitas das vezes a gente toma umas atitudes que nós nem queríamos ter tomado. Mas você voltando na presença do Senhor, o Senhor conduz, o Senhor, com o teu Espírito Santo, nos mostra o caminho correto. O tópico 3 diz assim: cultivar a sabedoria. E o que é cultivar a sabedoria? Busque nas Escrituras Sagradas. Busca o nosso amigo Espírito Santo, como já foi dito hoje, porque só assim que nós vamos poder estar mais perto de Cristo,
Essa palavra aqui não mostra que Marta está fazendo nada de errado. Marta não estava fazendo nada de errado. Ela estava buscando fazer o melhor. Jesus chegou com os discípulos lá, ela buscou fazer o que ela tinha de melhor. Ela queria fazer uma alimentação, talvez para eles, preparar algum lugar para que eles pudessem pousar, para que eles pudessem descansar, mas ela não estava atenta ao que é mais importante, a ouvir a voz do Senhor. Talvez depois daquele momento, na cabeça de Maria, já estava, depois que eu ouvi o que o Senhor falou, eu vou preparar algo para eles comer, eu vou preparar algum lugar para eles descansar, mas agora eu quero me alimentar do Senhor, eu quero estar participando desse momento de comunhão. Nessa noite eu quero dizer para vocês, para toda a igreja, que nós viemos ter esse momento de comunhão com Cristo, que nós viemos dar prioridade para as coisas de Deus, mas que nós não viemos ser umas pessoas irresponsáveis, que não é responsável no trabalho, que a gente não é responsável dentro do nosso lar. Muitas das vezes a gente deixamos a desejar como esposo, como esposa, chega o horário do almoço, não tem uma comida feita, chega uma hora de uma janta, não tem uma comida feita, isso para o homem, para a mulher, o homem não cumpre com seus compromissos dentro da casa, também vice-versa. Às vezes a esposa sequer deixa de lavar uma roupa do marido, deixa de fazer uma comida, o esposo sequer às vezes deixa de fazer algo que sua esposa está precisando, mas que a força dela já não compete, isso é algo da parte do homem, mas que nós viemos aprender com essa palavra, que a gente viemos aprender com essa palavra responsabilidade, viemos aprender nessa palavra comunhão, que é o que nos ensina aqui nessa palavra. E foi algo que o Senhor colocou no meu coração e que nós viemos guardar essa palavra, meditar nessa palavra, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Maravilhoso, glória. Virou presbítero, meu irmão. Glória. Virou presbítero, meu. Cajado está na mão. Aleluia. Louvado seja Deus, Deus continue abençoando, e é assim mesmo, irmãos, é assim mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus pelo ensino, pelo estudo da palavra de Deus, e por Deus usar os nossos irmãos aqui poderosamente. Nós vamos para casa, agradecendo a Deus por esta noite, mas rendendo ao Senhor também gratidão por aquilo que Ele fez por nós nesses 4 dias que nós aqui estivemos. Foi um momento maravilhoso, foi um momento de comunhão, foi um momento de partir do pão, e nós só temos que agradecer por tudo aquilo que os irmãos nos ajudaram esta semana e por tudo aquilo que ocorreu aqui nesta casa. Deus só trouxe ao nosso coração a alegria, o gozo, a satisfação e o desejo de nos envolvermos, como acabamos de ouvir a palavra de Deus, de nos envolvermos ainda mais. Nós estamos em casa agora pouco antes de sairmos para cá. Nós estamos pensativos, né? Conversando em casa muito sobre o trabalho de Deus, sobre aquilo que Deus tem. E ontem nós estávamos ouvindo uma pregação à noite. Depois que tudo se aquietou, nós estamos ouvindo alguém falando sobre a chamada missionária, sobre o trabalho de Deus. E agora há pouco nós estávamos tomando café, depois que o Rogério também saiu de casa. Estamos falando sobre a igreja, sobre aquilo que Deus tem para nós. Eu estava dizendo aos pastores aqui no domingo, quando nós terminamos o culto, do nosso desejo, como já tem sido dito a todo esse tempo, da ampliação das nossas tendas, né? Ampliação das nossas tendas. E nós vamos aceitar esse desafio. Glória a Deus, aleluia. Aceitar esse desafio e vamos pôr o pé na água para que o mar se abra verdadeiramente. Então, esse é um propósito de Deus, então a igreja continue orando para que Deus possa ir nos dirigir. Vamos ficar de pé, vamos orar? Irmãos,
Domingo é o dia das mães, né, Vitor? Você vai escapar de novo. Vai escapar. Olha, eu não escapei, tá? Eu estudei daqui, tá? Hã? Tá estudado daqui, tá? Vai estudar Tá já? estudado. Mas nós vamos deixar o dia das mães pra gente curtir, né? Casa, família. Às vezes a gente quer sair. Então, nós vamos abdicar a nossa escola dominical essa semana. Nós temos com 3 lições para estudar. E nós temos que estudar porque já vem vindo o novo trimestre aí que vai falar sobre a igreja em Jerusalém, um tema maravilhoso para o próximo trimestre. E nós precisamos fechar o ciclo com as lições e a gente vai ver o que a gente faz, né? Então, domingo nós não vamos ter a escola por causa do Dia das Mães. E à noite nós estamos de volta. Será um culto em homenagem ao Dia das Mães. Será um culto de adoração a Deus e as crianças irão prestar uma homenagem ao Dia das Mães. Então, os irmãos não falam que eles estejam aqui para nós adorarmos ao Senhor Jesus. São só isso mesmo? Tem mais? Agora no dia de namorados também. Os casais. Junho, né? Dia dos namorados. Quem não tem namorado? Tem Rogério Horácio, tem o Brasil. Sinto cheio de pontos de povo, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos nesse santo lugar. Muito obrigado, meu Pai, pelas oportunidades, testemunhos, a qual vier edificar, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, e a Tua palavra e orientação, Senhor, que acrescenta-nos conhecimento, direcionamento e também fé. Muito obrigado, meu Deus, nós oramos, agradecemos, Tu nos trouxe em paz, nos leva também em paz, como já foi apresentado no início, Senhor, aos que estão enfermos, Tu é médico dos médicos e Tu pode curar. Tu pode tudo, Senhor, porque Tua palavra nos diz, todo o poder, Senhor, nos céus e na terra está em Suas mãos. Por isso, Te adoramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as mãos para a frente. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Toda a igreja diz: está bem em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aperta. Essa perna.